eu fiz uma sequência de evangelismo lá na vila, a igreja lá para o lado da Vila Alpina, Vila Prudente, Vila Alpina, junto com o pastor João Paulo Beraldinelli. E a gente andou um bom tempo. Eu convidei ele para participar de um projeto comigo no Trio Superbom. Na época tinha o Trio Superbom da empresa Superbom. E eu vou tirar o violão aqui um pouquinho. E aí, ele foi participar com a gente desse projeto. E nós rodamos. Oh, obrigado, Daniel. Maravilha. Já tá ligado. Assim é melhor. Pode. Aí, a gente rodou. O trio rodou o Brasil. Mas com ele a gente rodou São Paulo, várias igrejas, pregando e cantando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E uma vez a gente tinha uma apresentação lá nessa igreja, e aí o pastor Bulhon ia estar conosco. E eu tive que ligar para ele, porque já tinha programado para ele pregar, mas o pastor estaria lá na igreja. Aí a igreja ligou: olha, Ivan, não vai dar para vocês trazerem um pregador dessa vez, porque o pastor Bulhon vai estar aqui. E aí eu liguei para o João Paulo: João, esse programa, ele era o nosso orador oficial, você não vai dar para você ir, porque para você levar a mensagem, porque o pastor Bulhon vai estar lá, rapaz, e é coisa da igreja. Ele ficou muito triste, porque ele queria muito ir na igreja. E aí passou a semana, e depois o telefone tocou, eu atendi. Era o rapaz da igreja, o ancião da igreja, falando: Ivan, você pode trazer o pregador? O pastor Bulhon não vai mais estar aqui no dia. Falei: não, beleza, fica tranquilo, vamos a equipe toda. E liguei para o João: João, está de pé? Ah, estou, o que é? Senta que eu tenho uma novidade para você, você vai gostar. Aí ele: pode falar. Eu falei: rapaz, você vai estar com a gente lá na igreja. Pastor Bulhon não vai, é uma pena, né, perder uma mensagem com o pastor Bulhon, mas Deus, é Ele quem conduz os nossos passos e cada coisa que acontece na nossa vida. Se Deus quiser, pastor, Ele coloca você como diretor da Rede Novo Tempo. Se Deus quiser, Ele coloca você como responsável pela maior igreja adventista do Brasil. Eu não sei onde está, se é o IAE, se é o UNASP, eu não sei. Se Deus quiser, Ele tira você do nada e coloca você sobre tudo e sobre todos. Amém. Esse é o Deus que eu conheço. Amém. Sabe por quê? Deus tem a última palavra. A última palavra não é do médico. Você está enferma? Está doente? A última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Está desempregado? Vai perder o emprego? O patrão está te pressionando? O patrão não quer te dar o sábado? Quem te dá o sábado é Deus, não é o patrão. A última palavra não é do patrão. A última palavra é de Deus. Deus faz tanta coisa bonita na nossa vida. Eu já contei algumas experiências aqui. Nessa mesma igreja que eu estava com o pastor João Paulo, na época ele ainda estava indo para o curso de teologia. Agora ele é pastor mesmo na igreja do Belém. Que igreja fantástica, que um ministério lindo que eles estão fazendo ali. Eu cantei no coral do Belém com a pastora Terezinha Barbalho. A gente chama de Tru carinhosamente.
Ela está nos Estados Unidos com o maestro Zeli Leite. Esse casal é fantástico. Eles fazem estremecer, é Deus que faz, né? Mas é só força de expressão. Eles fazem estremecer a igreja por onde eles passam. Ela é uma pastora espetacular. Aqui no Brasil ainda não se adota a pastora no ministério. Já temos anciãs. Na nossa igreja, por exemplo, em Americanópolis, deve ter umas 3 anciãs. Mas, e é tudo muito recente isso, né? Mas pastora, efetivamente, tem nos Estados Unidos pouco mais de 200 mulheres no ministério pastoral. Eu não vou entrar no mérito da questão se está certo, se está errado, se é bom ou se é ruim, mas eu tenho visto ela fazer grandes batismos lá na América. Lá ela faz batismo, faz santa ceia, faz velório, faz tudo em nome do mesmo Deus, em nome do mesmo Jesus que o nosso pastor faz aqui. É Deus que vai conduzir esse ministério. Vai haver divergências, faz parte. A igreja nunca foi unânime, não se iludam. Desde o início do ministério da Igreja Adventista, sempre houve e sempre haverá divergências. Pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, mas é Deus quem conduz essa igreja. Ela parece que vai cair, mas não vai. Não vai. E eu vou falar para vocês um segredo, que vai deixar de ser segredo. Eu vou estar nessa igreja no último minuto. É para isso que eu estou lutando. É para isso que eu estou lutando. Ficar até o final, até ver Jesus voltar. Eu sou muito imperfeito, queridos. Eu tenho muitos defeitos. Muitos defeitos. Mas eu tenho uma vontade grandiosa de servir a Deus. Ninguém é perfeito. Não permita que ninguém te jogue na lona por causa dos seus problemas, por causa dos seus defeitos, porque maior do que os seus defeitos é o nosso Deus. Glória a Deus. Ele que pega e te toma pela mão e te levanta quando você está no mais profundo do poço. E quando você está no mais profundo do poço, essa é a parte legal. Sabe por quê? Você não tem como afundar mais. Você só tem uma opção: olhar para cima, e Ele estará lá esperando por você, e Ele vai estender a mão e vai te tirar da lama do pecado, do poço, das dificuldades, das lutas do dia a dia. Algumas pessoas dizem, vão trabalhar e dizem: eu vou correr atrás da minha mistura, né? Todo dia tem que acordar cedo, mas também a palavra diz, né? Vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Então você ficar em casa deitadinho lá esperando cair o pão do céu, cair o maná, toma cuidado. Tem que levantar cedo e ir à luta. Mas é Deus que prepara o seu pão e a sua água todos os dias. Você não conquista nada com as suas forças. Nada, meu irmão. Nada. Eu vi uma pessoa falar uma vez: a minha esposa, pastor Samuel Ramos, eu vi o vídeo dele, e ele disse o seguinte: depois que a minha esposa foi curada do câncer, ela não compra um mamão sem consultar a Deus. Dá para você decorar isso? Não compre, meu irmão e minha irmã, um mamão sem consultar a Deus. Não dê um passo sem consultar a Deus. Não faça nada sem que Deus esteja no controle da sua vida. Amém.
A vida já é uma luta, a vida é difícil. Para quem anda com Deus, é difícil, mas a vitória é garantida. Imagina como não é a vida para quem está longe de Deus. Pode ter uma sensação de que as coisas vão bem, porque o inimigo, ele não fica pressionando a vida de pessoas que não estão andando nos caminhos do Senhor. Essas pessoas também padecem, mas o foco de Satanás é você e eu, pessoas que buscam servir a Deus. Se ele pudesse, ele pegaria você como se fosse um torrão de terra seca e espremeria até virar pó, até te jogar na lama, virar pó, pó, pó. Nós temos em quem confiar. Eu ia cantar já, a essa altura eu já teria cantado uns 3, 4 louvores, mas hoje eu decidi falar com a igreja. Amém. Espero que esteja tocando o coração de vocês. Tem coisas que a gente fala uma hora e às vezes a pessoa capta uma frase apenas, e aquela frase pode fazer a diferença na vida da pessoa. Por uma semana, que seja, mas pode fazer a diferença. Nessa mesma igreja que eu estava com o pastor João Paulo, nós estávamos terminando uma sequência de domingos de evangelismo, e o último domingo era eu que ia pregar, e eu fui para pregar. Antes de começar o culto, passou um rapaz na porta da igreja, bem trajado, e eu ainda não havia, eu entrei, mas por algum motivo, não sei, se o Espírito Santo me arrastou e fica lá na porta, e eu saí e fiquei à porta da igreja. Esse rapaz passou e olhou, e eu interpelei ele. Aí eu convidei ele para entrar, né? Ele conversou comigo um pouco, e sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim assim: você deve estar pensando que eu vou te pedir alguma coisa, né? E eu naturalmente, não, de jeito nenhum. Aí ele falou: eu não vou te pedir nada, eu sou muito rico, eu tenho tudo o que eu quero. Ele era árabe, muçulmano, ele falava com um sotaque estranho, ele era lá, árabe, alguma coisa do tipo. E eu atendi esse rapaz, e ele falou: eu sou muito rico, eu tenho tudo o que eu quero, eu estou indo agora para o aeroporto, para voltar para o meu país, mas com um vazio tão grande, tão grande. Eu convidei ele: você não quer assistir o culto com a gente antes de você viajar? Ele aceitou o convite. Eu convidei ele para ir para o primeiro banco, e lá estava ele, lá na frente. A igreja não sabia, uma igreja bonita, a igreja não sabia, mas ali estava um homem que, se muita gente soubesse, iria colar nele interesses, camarada bem de vida e tudo, mas vazio, faltava Deus na vida dele. Eu preguei, e no final fiz um apelo. Quem foi a primeira pessoa a ir à frente? Esse rapaz. E o interessante é que ele foi à frente e se ajoelhou aos pés do altar. Depois eu despedi dele. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, não sei, mas eu tenho certeza que naquele dia o Espírito Santo trabalhou um pouquinho no coração daquele rapaz,
Quantas e quantas pessoas passam na porta dessa igreja? Se você não estiver aqui dentro, se você estiver lá fora, não perca tempo. Arraste essas pessoas para cá. Elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam saber que existe um Deus que liberta. Recentemente eu perdi um amigo, Darcy, o nome dele. 71 anos, mais ou menos, 71, 72. Ele estava com... Eu comecei a dar estudos bíblicos para ele. Ele era macumbeiro. 30 anos de macumba, candomblé, pesado, coisa pesada. Teve um dia que ele foi, não sei se vocês conhecem, ali para o lado da Pedreira, quando vai chegando perto da represa ali, ele foi para lá fazer oferendas, porque o guia havia determinado que ele deveria fazer oferendas em um lago, e ele foi para lá de madrugada, caminhando para fazer a oferenda que o guia determinou. Quando ele chegou lá, passou uma viatura da rota e tinha ali um dos policiais, vizinho nosso, que conhecia ele e viu o movimento ali perto do lago, meio do mato assim, e desceram os policiais da rota e foram já para pressionar. Vamos ver o que esse cara está fazendo aqui. Lá estava o Darcy entregando a oferenda dele. O rapaz, quando viu: Darcy, o que você está fazendo aqui, rapaz? Oh, não, rapaz, é que não sei o que, tá. Você é louco? Isso aqui é ponto de desova. Aqui direto a gente encontra pessoas mortas. Eles matam e trazem para cá. O que você está fazendo aqui? Vai embora, rapaz. E o Darcy foi embora. Eu comecei a ter um contato com o Darcy, e aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Esse camarada, a família dele inteira, sabe o que é uma família inteira? Várias pessoas, todos envolvidos com candomblé e macumba pesado. E eu ia no terreno deles, a casa deles era um terreno grande, de talvez 50, 60 metros mais ou menos, grande, terra batida, uma casinha de um lado, outra casinha do outro, o pai morava ali, o irmão morava aqui, a irmã morava ali, todos com filhos e netos e tudo. Então era um terreno cheio. Eu comecei a entrar naquele terreno para dar estudos bíblicos para o Darcy. Quando eu comecei a dar os estudos para ele, não tinha nada ali na entrada, atrás do portão, um portão de zinco, a gente abria, entrava, a primeira casinha era dele, ele sozinho, sem filho, não foi casado nem nada, e as outras casas, todos os demais. Para vocês verem, inclusive o irmão dele cometeu suicídio, subiu no telhado da casa por dentro, sabe, por baixo, assim, não sei como é que chama. Imagine que tem um forro aqui e um espaço e o telhado para cima. O irmão dele subiu ali, e ali ele se enforcou, ficou pendurado ali, e a família inteira procurando pelo irmão, já fazia dias e não encontrava, e de repente começou a escorrer sangue, aquela coisa pela parede ali, ele pendurado ali enforcado no telhado da casa. De tantos problemas, o irmão dele se sentia deslocado, rejeitado pela família. Aí eu comecei a dar estudos para o Darcy. Um dia eu cheguei lá e o Darcy, toda sexta-feira à noite, aí o Darcy falou para mim: Ivan,
você quando entra aqui, você não vê nada? Não, nunca vi nada. Ele falou, pois eu vou te falar uma coisa, eu vivi nessa vida, agradeço a Deus porque você está me mostrando a verdade, mas toda vez que você entra aqui, esse terreno fica cheio de espíritos maus, eles não gostam de você. Eu falei, Darcy, eu nunca vi nada aqui. E de fato nunca vi. Mas eu lembro que eu entrei lá uma vez, depois que eu comecei a fazer o trabalho, as irmãs dele não gostavam que eu desse estudo bíblico para ele. Outro dia eu cheguei lá e eles colocaram um diabo com um tridente mais ou menos desse tamanho assim, tá? Um diabo vermelho, preto com vermelho, segurando um tridente, uma bandeja lá, uma tigela de farofa com não sei o que, e vela preta, vela vermelha, vela de toda a cor. Eles começaram a colocar ali, mas eu não parei, continuei dando os estudos para ele. Ele não foi até o final, mas abandonou essa religião. E ele me agradeceu demais por ter conhecido, vamos dizer, parte da verdade. Ele começou a pular de igreja evangélica em igreja evangélica. Aí ele ia na Universal, na Mundial, no R.R. Soares, na Adventista, levei ele algumas vezes. Não sei exatamente o final da história do Darcy. Eu sei que no dia que ele faleceu, a sobrinha dele pediu, eu estava longe e ele ficou internado por causa da diabetes no Hospital Saboia. E ali, olha o que aconteceu, que triste. O Darcy, já uma pessoa mais ou menos idosa, né? Passou dos 60, ele desceu do ônibus e ele diabético, então os pés inchados, né? As pernas inchadas e tudo. Ele desceu do ônibus e alguém desceu também, aquela multidão no meio da muvuca, e desceu e caiu pisando no dedo do pé dele, no polegar, no hálux, polegar é esse aqui, no pé se chama hálux, com H. Pisaram no hálux dele, e como estava inchado, meio que espremeu, começou a sangrar um pouco, e ele não cuidou, infelizmente. Passou um dia, 2, 3, tá, e a coisa foi complicando. Quando ele decidiu ir para o hospital, aí olharam, senhor, o que aconteceu? Tá, aconteceu isso e tal. E o senhor não foi ao médico de imediato? Não tem jeito, vai perder o pé. E ele começou a perder, ele começou a chorar, e cortaram uma parte do pé dele, porque não cuidou. Diabético, então não cicatriza, não melhora, tem que ter um cuidado extremo. E cortaram uma parte do pé dele. E eu comecei a dar assistência. Depois, novamente, ele voltou para o hospital, teve que tirar mais um pedaço. E ele sozinho voltava para uma casinha ali para o lado da pedreira, e eu ia lá levar comida, levar alguma coisa, tá? Sempre dando uma assistência. Aí um dia, um sábado à noite, a sobrinha dele tinha que levar o almoço, fazer o almoço, alguma coisa do tipo, levar a janta para ele, e ela não poderia, eu também não poderia, mas ela me ligou: Ivan, vai lá, você pode cuidar do meu tio lá, só preparar uma jantinha para ele, e para ele comer antes de dormir. Olha, eu vou tentar, e à noite eu dou um pulinho lá. E aí eu estava indo para lá, para levar uma comida para ele,
Cheguei lá no Shopping Interlagos, mais ou menos. Vocês acreditam que o meu carro quebrou? Meu carro quebrou. Parou, simplesmente parou. Não consegui, onde ele morava não tinha que ser de carro. Não consegui ir lá no Darcy. Naquela noite, o Darcy morreu. Sabe o que acontece com uma pessoa diabética? Se ela não come, ela começa a ter tontura, não consegue se locomover, né? Palpitações e coisas do tipo. O Darcy foi encontrado na sala, assim, indicando que no dia seguinte ele foi encontrado pela sobrinha. Eu liguei para avisar: olha, o meu carro quebrou, não consigo chegar, tá? Aí ela foi lá no dia seguinte. No dia seguinte encontrou o corpo, como se ele tivesse saído da cama para tentar buscar comida na geladeira, alguma coisa do tipo. Ele precisava se alimentar, mas não teve forças, e ali mesmo ele caiu, e naquela mesma noite o Darcy morreu. Por que eu estou falando isso? Porque a vida espiritual, a vida cristã, não é diferente. Algumas pessoas precisam, aliás, todos precisam de um alimento espiritual. Todos nós e tantos outros são diabéticos espirituais e precisam comer na hora certa, precisa do alimento espiritual na hora certa. Sabe por quê? Talvez eles não consigam, não tenham mais forças para ir atrás, e você é a pessoa que tem que levar o alimento para essas pessoas. Nós somos as pessoas escolhidas por Deus a dedo para levarmos a palavra dele, o alimento espiritual, para pessoas diabéticas espiritualmente, que não vão conseguir chegar até a geladeira e pegar o alimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, é ou não é? Nós somos as pessoas escolhidas por Deus. Eu queria ler um verso aqui, apenas. Isaías 49, verso 15. Eu estou abrindo a palavra porque em local algum, em culto algum, deve-se falar sem abrir a palavra de Deus. Eu pedi para o Daniel ler um salmo, e ele leu o salmo no início da programação. A palavra foi aberta, e agora eu quero ler o final aqui. Sabe por que tem que abrir a palavra de Deus? Porque Deus não tem compromisso com o pregador, Deus não tem compromisso com o mensageiro, Deus tem compromisso com a mensagem, com a palavra. É a palavra dele que vale, é a palavra dele que não muda. Amém. Por isso eu vou ler o verso, Isaías 49, verso 15. Pastor, por favor, leia para a gente. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu ouvi um amém? Amém. Pode falar um amém forte, porque um Deus que olha para você e fala assim: filho, você é um vermezinho de Jacó. A sua mãe pode se esquecer de você, o seu pai pode se esquecer de você, todo mundo pode te abandonar, mas eu, o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de ti. Amém. Essa é uma mensagem que transforma, que dá vida, que dá esperança. É um Deus criador do maior dos mundos e do minúsculo átomo. É Ele que está falando para você: eu te amo, eu te protejo, eu te sustento com a minha destra fiel. E se todo mundo te esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Eu estava no colégio adventista de São Caetano,
Trabalhei em vários colégios adventistas. São Caetano, Santo André, Diadema, Viliara, até Americanópolis, ajudando no coralzinho aqui da igreja, da escola. E eu estava na escola de São Caetano. Na época eu era monitor. O monitor, ele abre a escola, prepara tudo, depois ele abre também os portões para a garotada ir embora, e fica lá no portão de guarda até entregar a última criança. Quando a última criança vai embora, o pai vem buscar, a mãe vem buscar, aí ele fecha tudo, dá uma olhadinha, apaga as luzes e vai embora. E eu estava lá na escola, soltando um monte de crianças. Passou uma mãe de aluno, e ela tinha ali 2 filhos, um menininho e uma menininha, na escola. E ela chegou no dia, eu já estava entregando aquele monte, é um tumulto, é difícil você ficar atento a tudo. E às vezes você entrega o filho para o pai errado, para a pessoa errada, é um perigo. Mas naquele dia eu entreguei uma criança para ela. Ela pegou a criança, colocou no carro e foi embora. E eu fui entregando as outras crianças para os pais, e de repente, quem ficou? O outro, pequenininho, estava lá. Cadê sua mãe? Eu estou esperando. Mas e a sua irmã? Não sei. A irmã já tinha ido. A mãe foi embora e esqueceu do filhinho na escola. É isso que a palavra está dizendo. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Pode? Eu pergunto para a igreja, pode ou não pode? Pode. É claro que pode. E olha que uma mãe, para esquecer um filho, ela tem que estar muito, com perdão da colocação, ela fumou muita maconha, não é possível. Não é possível. Ou dormiu, né? Dormiu demais, né? Para uma mãe esquecer um filho, alguma coisa, a constelação tem que estar conspirando contra ela. Pode estar doente, né? As mães se defendendo, elas são fogo, né? É carne e unha, né? Mãe e filha é um problema. Uma mata, a outra come, mas elas não largam a mão, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Existe a doença do esquecimento. Tem, né? Como que se chama? Será que é? Esqueci. Será que eu estou com problema? Demência e tem Alzheimer. E Alzheimer, né? Tem amnésia também, né? Pois é. Uma demência. Demência. A pessoa esquece. Pode acontecer. Mas faz sentido o que a irmã está falando. Mas a aplicação para essa situação específica é essa apenas. Pode até acontecer de uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre. Levem isso para vocês durante a semana, e aqui eu termino. Mas eu, diz o Senhor dos Exércitos, nunca, jamais me esquecerei de ti. Amém. Amém.